Olá! Vamos conversar sobre uma coisa bem curiosa. Alguém já parou para pensar por que certas histórias nos pegam de um jeito especial, mesmo que tenham sido criadas há milhares de anos, em culturas totalmente diferentes? Por que um filme de ficção científica de hoje consegue emocionar da mesma forma que um mito antigo? A resposta, olha, está numa espécie de código secreto, uma camada bem profunda da nossa mente que, quando a gente entende, revela muito sobre quem somos. A grande questão é essa aqui, ó. Por que será que personagens como o herói que não queria ser herói, o mentor sábio que aparece na hora certa, ou aquele vilão super complexo, por que eles surgem de novo, e de novo, e de novo, e sempre conseguem prender a nossa atenção? Isso com certeza não é coincidência. Existe uma estrutura psicológica por trás disso tudo, algo que conecta todo mundo. E essa estrutura é basicamente a mesma, não importa a época. Pensa bem, a jornada de Hércules, lá da mitologia grega, tem vários ecos na jornada do Luke Skywalker em Star Wars. A sabedoria de um xamã de uma tribo antiga ressoa nos conselhos do Dumbledore para o Harry Potter. O que a gente vê, na verdade, é um roteiro universal se repetindo em cenários diferentes, e no fundo, ele está falando da gente. Ok, então vamos mergulhar nisso de verdade. Para entender essa estrutura, a gente precisa de um mapa. E quem desenhou esse mapa foi o psicólogo Carl Jung. Ele basicamente nos convidou a uma jornada para dentro da nossa própria psique, do nosso universo interior. A melhor maneira de começar a visualizar isso é com uma analogia que ele usava, que é simples, mas muito poderosa. Pensa que a mente humana é como um oceano gigantesco. A maior parte dele a gente não vê, está submersa. Mas é lá que está cheia de vida. E o Jung dividiu esse oceano em 3 camadas. Bem na superfície, que é o que a gente vê, está a nossa consciência. São os pensamentos do dia a dia, o que a gente percebe. Logo abaixo, ali nas águas mais rasas, fica o inconsciente pessoal. E lá no fundo, na escuridão profunda que conecta tudo, está o tal do inconsciente coletivo. Agora, esse ponto aqui é crucial, que é a diferença entre essas duas partes que estão debaixo d'água. O inconsciente pessoal, bom, ele é o nosso arquivo particular, sabe? Memórias que a gente esqueceu, experiências que foram reprimidas, tudo aquilo que moldou a gente como indivíduo. É único para cada um. Já o coletivo, esse é outra história. Ele não vem da nossa vida, ele é herdado. É a base que todos nós, como seres humanos, compartilhamos. E é justamente nesse oceano profundo que a mágica toda acontece. É aqui que a gente vai explorar essa base que nos conecta como espécie. A fonte de onde vêm todas as histórias universais e, olha só, muitos dos nossos padrões internos também. Então, para definir de um jeito bem direto, o inconsciente coletivo é como se fosse um reservatório imenso de experiências e imagens dos nossos ancestrais. É uma herança psicológica que é comum a toda a humanidade. Não importa onde ou quando alguém nasceu, todo mundo tem acesso a esse mesmo software básico da mente. Mas de onde o Jung tirou essa ideia? Ele era um grande observador. Ele começou a perceber padrões que se repetiam, mitos de criação super parecidos em continentes que nunca tiveram contato, símbolos universais como a serpente ou a figura da grande mãe aparecendo em todo lugar. A única explicação que fazia sentido era: tem que haver uma fonte em comum, uma base psíquica que todo mundo compartilha. Agora, é muito importante deixar claro o que o inconsciente coletivo não é, porque rola muita confusão. A gente não está falando de reencarnação, de memória de vidas passadas, nem de algo místico ou religioso. E também não é telepatia, uma consciência ativa que a gente acessa. A proposta do Jung é puramente psicológica. Pensa assim, é como se fosse a arquitetura do nosso cérebro. Do mesmo jeito que a gente herda uma estrutura biológica, com 2 braços, 2 pernas, Jung sugeriu que a gente também herda uma estrutura psíquica. É a nossa biologia da mente. E não tem nada de sobrenatural nisso. Certo. Agora vamos para a parte mais divertida, eu acho. Como é que a gente vê isso na prática? Se o inconsciente coletivo é o oceano, os arquétipos são as grandes correntes, os peixes, as criaturas que vivem nele. E a gente vê o reflexo disso direto nas telas de cinema e, claro, nas nossas próprias vidas. Então, o que são esses arquétipos? Gosto de pensar neles como moldes invisíveis que existem na nossa mente, ou como uma planta baixa de uma casa. Eles não são uma imagem pronta, mas sim uma tendência, um potencial para a gente sentir, perceber e agir de certas maneiras. São os papéis primordiais da grande peça que é a vida. E o primeiro, o mais famoso de todos, sem dúvida nenhuma, é o arquétipo do herói. É impressionante como a gente reconhece ele na hora.
O herói é aquela pessoa que sai do seu mundo comum, enfrenta desafios que parecem impossíveis e volta diferente, transformada. Pensa no Harry Potter saindo do armário debaixo da escada, ou na Katniss Everdeen de Jogos Vorazes se voluntariando como tributo. Eles representam a nossa própria luta interna para superar medos e nos tornarmos quem a gente realmente pode ser. Só que o herói quase nunca consegue fazer tudo sozinho. Ele geralmente precisa de uma ajuda, de uma orientação. E é aí que entra a figura sábia. Essa figura pode ser um mago de barba branca, um mestre de artes marciais ou até um cientista meio excêntrico. O Gandalf, o mestre Yoda, o mestre Oogway de Kung Fu Panda. A aparência muda, mas a função é sempre a mesma. Oferecer a chave, a ferramenta ou o conselho que o herói precisa para seguir em frente. É como se fosse aquela voz interior de sabedoria que todos nós buscamos em algum momento. E o que seria de um herói sem um grande desafio, né? É aqui que entra o vilão, ou o que o Jung chamava de a sombra. O vilão, na psicologia junguiana, não é só maldade por maldade. Ele representa tudo aquilo que o herói e que nós reprime ou não quer ver em si mesmo. O medo, a raiva, a ambição sem limites. Pensa no Darth Vader, no Coringa, no Voldemort. Eles são essenciais. Sem a escuridão que eles trazem, a luz do herói não teria como brilhar tão forte, não teria como crescer. Ok, mas beleza. Além de ser uma ferramenta incrível para analisar filmes, como é que isso tudo vira uma lente para a gente se conhecer melhor? No fim do dia, por que isso importa na vida prática? Bom, quando a gente entende esses conceitos, a gente começa a ver os padrões na nossa própria vida. Começamos a entender por que aquela história específica mexe tanto com a gente. A gente reconhece o herói interno quando começa um projeto novo, a sombra quando foge de um conflito e busca a figura sábia quando está com dúvida. Nossas lutas internas deixam de ser só nossas e passam a fazer parte de uma jornada humana muito maior. No final das contas, aprender sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos é como receber um mapa. Um mapa não só das histórias que a gente ama, mas um mapa da própria alma humana. É um jeito de entender a nós mesmos através da sabedoria de toda a humanidade que veio antes. Então fica a reflexão. Quando olhamos para a nossa própria jornada de vida, para os desafios e vitórias, que padrões universais aparecem? Que arquétipos estão atuando na história que cada um de nós está vivendo e contando? É uma coisa interessante para se pensar.